Sena Madureira é uma das cidades mais desenvolvidas do estado do Acre. É a segunda em termos de extensão territorial, ficando atrás apenas do município de Feijó. E é a terceira também em termos de população, ficando atrás da capital Rio Branco e de Cruzeiro do Sul. A cidade tem aproximadamente 50 mil habitantes. Estamos aqui na Igreja Nossa Senhora da Conceição, é a igreja mais antiga do estado do Acre, foi fundada em 1910, tem um papel fundamental na cultura de Sena, tanto como prédio histórico, mas também na movimentação cultural nos dias atuais. Aqui acontece um dos principais eventos da cidade, que é o Arraial. Toda a cidade se mobiliza para vir apreciar, para vir competir nos jogos que a gente tem no pátio, então tem um papel fundamental na cultura, no entretenimento. Sobre a cidade de Sena Madureira, não teríamos como falar de Sena sem falar de um dos personagens principais na fundação dessa cidade, que tinha por nome Padre Paulino. Ele chegou até Sena através da Igreja Católica, ele era da Itália e veio para cá através de uma missão, se apaixonou pela cidade e aqui ele ficou. Foi um dos personagens principais porque ele era um filântropo, além de católico, além de religioso. Ele tinha um papel principal na ajuda da população carente da cidade, ele trabalhava com medicina natural, ele ajudava pessoas que não tinham condições de ter acesso a medicina, a médicos. A gente está aqui na Igreja Católica, que é um prédio centenário, foi um dos primeiros prédios fundados aqui em Sena, e a gente está aqui no túmulo dele, que foi um memorial construído em homenagem a ele. Então a gente tem aqui o túmulo dele, ele morreu em 2016, faz 3 anos, o município tem um feriado só para ele. Acho que é bom a gente ressaltar isso para a gente entender a real importância que ele teve na fundação de Sena. A gente está aqui no Instituto Santa Juliana, que hoje funciona como uma escola de ensino fundamental para o município, mas originalmente era um anexo da Igreja Católica, funcionava como um colégio de freiras. É um prédio centenário, foi um dos primeiros prédios a ser fundados aqui em Sena, um dos primeiros prédios a ser construído. Hoje em dia a gente tem várias lendas acerca do prédio, muito folclore envolvendo o prédio, de que ele é assombrado porque era um colégio de freiras. Infelizmente, hoje em dia ele está interditado por ser um prédio centenário que não teve cuidado com a preservação da estrutura, está interditado e a gente não tem acesso à parte que é realmente centenária. Hoje em dia funciona um anexo como uma escola fundamental, mas não faz parte da construção original. A gente está aqui em frente ao Memorial do Padre Paulino, que começou a ser construído depois da morte dele. Devido à pandemia, teve a sua inauguração atrasada, mas logo a gente crê que ele vai ser inaugurado. E nesse ponto em específico está concentrado a maior construção de prédios originais de Sena. Aqui a gente tem o Memorial do Padre Paulino, que começou a ser construído recentemente, mas tem a ver com a história porque é sobre ele. Aqui a gente já tem a Igreja Católica, que é a construção mais antiga de Sena, e aí a igreja mais antiga do Acre. Aqui a gente tem foi o primeiro sinal de trânsito de Sena.
Sena só tem 2 sinais e esse aqui foi o primeiro. Logo em frente, a gente tem o Instituto Santa Juliana, que era um colégio de freiras. Hoje em dia funciona como escola de ensino fundamental. E logo mais ali a gente tem o Museu de Sena, que era para estar funcionando, mas está com um projeto de reforma há anos e até agora não foi reformado, está abandonado, a estrutura está se deteriorando. E é isso. Então, Sena é a segunda maior cidade em território do Acre, é a terceira maior cidade do estado do Acre em questão de desenvolvimento. Tem um potencial econômico gigante, mas falta políticas públicas eficazes, sabe? A gente sofre muito com uma falta de gestão preparada, realmente competente, responsável, que tenha formação para isso. A gente sofre também muito com a falta de investimento em empreendedorismo na cidade. A gente geralmente, quando a gente conversa de Sena com amigos, com colegas, o que a gente vê é uma intenção de saída, de ir embora na primeira oportunidade. Comigo é justamente ao contrário. Eu tenho intenção de, assim que terminar a faculdade, voltar para cá, porque eu acho que não adianta a gente falar sobre falta de políticas públicas, sobre isso e sobre aquilo, o que falta, quais os problemas, mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente vai embora. Quando a gente se capacita, a gente leva a nossa mão de obra capacitada para outro estado. Então, comigo é justamente ao contrário. Eu espero que Sena se desenvolva porque eu quero participar do desenvolvimento dela de forma ativa, seja profissionalmente, seja como cidadã, criticando e incentivando, mas de forma ativa, sabe? Eu não quero estar aqui porque eu não tenho outra opção e ir embora na primeira oportunidade. Eu quero realmente que ela se desenvolva porque as pessoas vão fazer o possível para ela se desenvolver. Então, o ativismo ele nasce de uma sensação de insatisfação quanto à ineficácia das políticas públicas, seja na sua cidade, no seu estado, no seu país. E comigo ele começou voltado para a causa animal. A gente não tem aqui em Sena nenhuma política pública voltada para isso, a gente não tem centro de controle de zoonose, a gente não tem controle quanto à população dos animais de rua. Começou assim, com a minha insatisfação em relação a isso, e tomou maior proporção quando eu vi a situação que estava acontecendo no Rio Iaco, que é o principal rio de Sena. Tem uma importância econômica muito grande para Sena, econômica, histórica, de lazer para a população de Sena, porque quando chega o verão, o lazer realmente aqui é ir juntar os amigos, ir tomar banho no rio, fazer aquela reunião lá. E aí quando eu vi que as pessoas estavam, sabe, deteriorando, poluindo e, sabe, me causou uma sensação de insatisfação muito grande. Foi assim que começou, e aí nós tivemos a ideia de fazer tanto uma ação de limpeza quanto uma ação de protesto também, porque no fim era isso. E aí fomos para as redes sociais, divulgamos, falamos sobre a importância e sobre as consequências de poluir o rio, porque, por exemplo, agora a gente teve no começo do ano uma alagação em Sena, que atingiu a maior parte da cidade, e aí a gente se deu conta de que realmente poluir a cidade, poluir o rio em específico, trazia consequências gigantes. A gente teve um vasto nível de poluição nas principais avenidas por causa da poluição trazida pelas águas do rio, entendeu? A gente ficou exposto a doenças, a leptospirose, a dengue, a diversas doenças transmissíveis em consequência tanto da alagação, mas também desse lixo que era trazido pelas águas.